Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Capsi Talks. Meu nome é Pedro Saraiva, eu sou Head de Investimentos no Exterior aqui na Capsi Investimentos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tarifaço. Eu entendo que esse é um tema importante porque a gente consegue ver de verdade os pontos positivos e os pontos negativos dessa política, dessa manobra econômica, de certa forma, que está sendo tão popularizada pela administração Trump dos Estados Unidos. A apresentação vai ser dividida em 3 tópicos. Um pouco de contexto histórico, os dias de hoje e alternativas às tarifas para que a gente possa desenvolver a economia e a sociedade de determinado país. Eu queria começar a conversa dizendo o que é uma tarifa. Afinal de contas, vamos começar pelo básico. Uma tarifa é um imposto aplicado pelo governo sobre bens e serviços importados. E qual o objetivo dessa tarifa? O principal objetivo dessa medida é aumentar o custo dos produtos estrangeiros, tornando-os menos competitivos em relação aos produtos fabricados nacionalmente. Então, quando a gente tem uma tarifa de importação, efetivamente a gente aumenta o custo para os consumidores locais, porque eles teriam outras alternativas mais baratas vindas do exterior. Essa proteção, portanto, ela tem um custo. É errado dizer que não tem. E quem paga esse custo acaba sendo o consumidor. Para contexto histórico, eu trouxe alguns pensadores que acho muito interessante de serem abordados. O primeiro deles, eu não poderia deixar de trazer, Adam Smith, que foi o pai da economia moderna. Em 1776, ele escreveu um livro chamado Wealth of Nations. E nesse livro, ele postula que não é pela benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que nós conseguimos o nosso pão, a nossa carne ou a nossa cerveja. Ele mostra que o capitalismo consegue, de alguma forma, fazer com que as pessoas, mesmo que não tenham o bem-estar comum da sociedade como sua prioridade, agreguem para a sociedade. Porque não é pela benevolência do padeiro que eu consigo meu pão, mas ele ganha ao entregar o pão para mim. Em 1817, alguns aninhos depois, a gente teve outro pensador muito interessante, fundamental para o pensamento econômico moderno, chamado David Ricardo. David Ricardo criou o que a gente chama de teoria da vantagem comparativa, que em resumo fala o seguinte: a vantagem comparativa mostra que, mesmo quando um país é mais eficiente em tudo, ele ainda pode se beneficiar da troca com os outros. Mesmo que os Estados Unidos seja mais eficiente que todos nós, que todas as outras áreas aqui do Brasil, seja mais eficiente que o agronegócio, que a indústria, que o setor de tecnologia, quando os Estados Unidos opta por produzir soja, ele, querendo ou não, concentra recursos nessa área e deixa de produzir chips de alta tecnologia, equipamentos armamentistas, outras coisas com maior valor agregado. E por isso que faz sentido para os Estados Unidos negociar com o Brasil, tem um setor de agronegócio fortíssimo e muito competitivo, negociar com a China, negociar com a Europa, negociar com diversos outros países que podem ou não ser mais ou menos competitivos do que ele. E aí, em 1980, já passando alguns anos para frente, Milton Friedman, um economista liberal de bastante influência, escreveu um livro chamado Capitalismo e Liberdade, que ele resume a ideia das tarifas dizendo o seguinte: quando aplicamos tarifas, estamos aplicando benefícios para poucos a custos de muitos. Porque o benefício para poucos são alguns produtores que geralmente têm uma relação mais próxima com o governo e o custo para muitos é, no caso, os consumidores que, de novo, têm que comprar um bem por um preço maior. Agora, tudo bem que esses pensadores tinham um posicionamento, em primeiro momento, contra as tarifas, entendendo que elas geram um custo bastante alto para a sociedade. Mas eu quero saber hoje, será que essas ideias defendidas por Adam Smith, por Milton Friedman, por David Ricardo ainda fazem sentido? Para estudar isso, eu entrei no site da ONU e peguei o Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido como IDH. O IDH mede a qualidade de uma sociedade com alguns pilares. Longevidade, ou seja, a expectativa de vida ao nascer. Educação, que tem 2 subpilares: a média de anos de estudo da população adulta e a expectativa de anos de estudo das crianças que entram no sistema escolar.
E por fim, dentro do IDH, a gente tem a renda nacional per capita. Pegando essas informações, o que eu consegui descobrir? Países que tiveram uma tarifa de importação historicamente alta, hoje estão entre os países menos desenvolvidos ao redor do mundo. E países que historicamente tiveram tarifas baixas, hoje estão entre os mais desenvolvidos do mundo. Peguei alguns exemplos aqui: Hong Kong, Suécia, Holanda, Alemanha e Dinamarca, historicamente têm tarifas baixas na parte de importação de produtos. Por outro lado, Nigéria, Paquistão, Gâmbia e Togo e Síria, historicamente, tinham tarifas altas. E só de falar nesses nomes, a gente consegue correlacionar que, de fato, quanto maior a tarifa histórica, menor o desenvolvimento desses países no dia de hoje. E aí também eu quis fazer outra correlação interessante. Vamos lá. Será que talvez esse país não seja desenvolvido, né? Talvez ele possa ser simplesmente rico? Então eu busquei correlacionar a tarifa média histórica com o PIB per capita, que é tudo que é produzido dentro de um país dividido pelo número de habitantes. A gente vê outra correlação muito clara. Quanto maior a tarifa histórica média, menor a riqueza distribuída por cada um dos participantes da economia, por cada um dos habitantes daquele país. E aí eu queria compartilhar um depoimento com vocês do empresário chamado Helder Stringari. Ele é o head de negócios internacionais da WEG, uma das maiores empresas brasileiras, e ele comentou o seguinte, alguns dias depois do tarifaço. Se o Trump quer saber se as tarifas de importação vão resolver o problema do país, ele deveria vir aqui para o Brasil. A economia mais protegida do planeta provavelmente é a nossa. E não está funcionando tão bem, não é mesmo? Pelo menos para a maioria das pessoas. E aí eu, fui atrás dessa informação do Helder Stringari e fui ver se de fato o Brasil é a economia mais fechada do mundo. Não é. Porém, o Brasil de fato é uma economia pouco aberta e nos rankings de competitividade não se posiciona muito bem. Buscando fazer outra correlação, eu fiz um estudo. Nesse estudo, eu comparei a tarifa média histórica dos países com a sua competitividade hoje. E para minha surpresa, e para a surpresa de ninguém, o resultado foi muito semelhante aos resultados anteriores. Quanto maior a tarifa histórica média, menor a competitividade dos países. E quanto maior um país, e quanto mais um país tem tarifas de importação, menos competitivo ele acaba sendo, porque uma competição, um competidor mais eficiente é impedido de entrar no mercado local. O que acaba, novamente, impondo um custo aos consumidores, que, por um lado, compram produtos mais caros e muito provavelmente de menor qualidade do que um competidor mais eficiente de algum país estrangeiro. Para não dizer que o estudo foi enviesado, eu fiz mais uma última correlação. E foi o seguinte, eu correlacionei a competitividade de um país com o IDH. Quanto mais competitivo um país é, mais envolvido ele tende a ser. Então a gente tem uma linha de raciocínio muito clara. Quanto maior a tarifa histórica, menor a competitividade. Quanto menor a competitividade, menor o índice de desenvolvimento. Me parece claro, então, que as tarifas têm um papel, sim, na proteção de uma indústria local, mas não no desenvolvimento econômico-social do país que as aplica. Até agora, a gente teve um breve contexto histórico falando de Adam Smith, David Ricardo, Milton Friedman. Resumimos, então, a parte mais técnica, que pode ser um pouco complexa, entendendo que quanto maior a tarifa histórica de um país, menor o índice de desenvolvimento, menor a competitividade, menor o PIB per capita. E agora, para fechar esse primeiro Capsi Talks, eu queria falar de alternativas às tarifas para que a gente possa desenvolver a economia de um país. A primeira delas seria investimento em capital humano. Investir na formação de líderes, formação de empresários, formação de trabalhadores. Uma segunda alternativa é um ambiente de negócios favorável. O Brasil é conhecido por ser um país de altíssima complexidade para que a gente possa fazer negócios, para que a gente possa abrir as nossas empresas. Em terceiro lugar, a gente tem a promoção do melhor amigo do consumidor, a livre concorrência. Quanto mais concorrência nós temos em determinado setor, mais motivados os participantes desse setor são em entregar melhores produtos, melhores processos, melhores serviços. Isso é muito positivo para o consumidor. Se isso não reduz os preços, pelo menos isso aumenta a qualidade
do produto ou serviço que o produtor está disponibilizando. E para fechar, em quarto e quinto lugar, é importantíssimo que tenhamos estabilidade econômica e responsabilidade fiscal. De nada adianta nós termos um ambiente externo calmo e favorável, mas um ambiente externo conturbado, com as contas públicas em desordem. Tendo todos esses 5 pontos arrumados, ajeitados e alinhados, eu entendo que é muito mais fácil construir uma sociedade próspera, produtiva e rica versus protegendo algumas poucas empresas ao custo de vários e muitos consumidores. Por hoje, encerramos o nosso primeiro Capsi Talks e espero ter mais oportunidade de conversar com vocês em episódios futuros. Sigam acompanhando a Capsi para mais conteúdos de qualidade. E antes que eu me esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, engaje e também deixe sugestões para próximos conteúdos, próximos assuntos.